Pois bem, prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos agora na página 56, vamos ao item 33 do material didático. Os niobitas e os acéfalos. Bom, eu tenho falado para vocês que as igrejas anabatistas, elas não tinham um nome, né? Nome tinha oficialmente o catolicismo romano. Até a igreja católica ariana, vão ser os católicos romanos que vão dar nome a eles, né? Eles, no pensamento deles, eles consideravam os verdadeiros cristãos, né? Não aceitavam aquela doutrina de dizer que o Deus eterno morreu na cruz. Bom, fora eles, então haviam os anabatistas famosos, que são os novacianos, os montanistas e os donatistas. Mas veja essa expressão aqui que alguns historiadores usam, no caso um historiador católico romano, ele falando de grupos que eles não eram chamados nem de novacianos, nem de donatistas, nem montanistas, outros grupos que tinham, e ele vai citar dois grupos, os niobitas e os acéfalos, tá ok? Que também não eram nomes que eles se aplicavam, mas que a história aplicou a eles, tá bom? Ano 435 da era cristã. Haviam dois grupos que afirmavam não haver na Bíblia uma descrição detalhada da união Deus Jesus Cristo e do homem Jesus Cristo. Essas igrejas se assemelhavam com a tese de Nestório. Veja o que esse historiador católico Daniel Rups diz. Os niobitas, que modestamente confessavam ser incapazes de distinguir o divino do humano. Não? Então veja, é exatamente o que nós falamos. Não tem como nós respondermos isso, porque nós estaríamos indo além do que está escrito. A Bíblia não me responde como foi a união do divino com o humano. Então veja que toda a discussão acontece, eu disse para vocês, começou lá no ano 200 com Orígenes de Alexandria, estamos no ano 435, então são 235 anos de uma questão que eles estão debatendo e que claramente Orígenes, ele não poderia ter afirmado isso. A Bíblia em nenhum momento descreve como foi essa união. Isso é um erro fatal na interpretação da Bíblia. Então isso deixa claro que isso é uma heresia, isso está errado. A Bíblia não afirma isso, eles não poderiam ter afirmado. Como ele afirmou, aí está essa heresia que está aí no mundo até hoje. Então esse grupo era chamado de niobitas. Tá bom? E diz também, e ainda os acéfalos, cujo nome não significa que tivessem perdido a cabeça, mas que, rebeldes a todas as doutrinas, fossem elas ortodoxas ou heréticas, já não reconheciam nenhum chefe. Ou seja, eram igrejas que elas não estavam assim, reconhecendo, eu sou católico romano, eu sou católico ariano, elas eram desligadas de todas essas igrejas. Tá bom? Ou até, você é novaciano? Não, nós somos só uma igreja. Então, por isso, eles eram chamados de sem liderança, né, sem cabeça, sem chefia. E comento, os acéfalos eram grupos que não reconheciam as igrejas católica romana, católica ortodoxa ou católica copta. Por esta razão, eram chamados de acéfalos, por não seguirem um governo central. Eram igrejas independentes e precisavam viver assim por rejeitarem o batismo de recém-nascido. E essas igrejas, elas eram normalmente perseguidas pelos católicos. Mas é interessante esse historiador católico, como eu tenho dito para vocês, nós ficamos sabendo também de muitas coisas dos cristãos através de historiadores católicos que escreveram ou católicos que escreveram contra os cristãos. Por exemplo, Parmênio, aquele anabatista que escreveu a obra contra a igreja dos traditores, dizendo que a igreja de Roma era a igreja dos traditores, porque durante a perseguição eles sempre aceitavam participar de culto pagão para não morrer. E essa obra dele, que a história comprova que ele escreveu, ela desapareceu.
Como que nós sabemos dela? Por causa de alguns historiadores católicos, bispos católicos, que escreveram criticando a obra. Aí nós tomamos conhecimento da obra, tá ok? Por quê? Porque as igrejas não tinham liberdade de funcionar. Nesse período aqui, ano 435, elas já sofriam perseguição do exército romano desde o ano 411. Eram 24 anos.